Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Kátia Sanches e o tema da mensagem de hoje é buscando intimidade. Esse foi o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar compartilhando e apresentando o trabalho de teologia. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Nós ficaremos com a parte A do versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E hoje eu quero falar de intimidade. Intimidade é o elemento espiritual fundamental que todo cristão deve buscar, deve almejar, deve conquistar a cada dia com o Senhor, pois se trata de relacionamento com Deus. E nós sabemos que o Senhor nos criou para sermos seres relacionais, que se relacionam com Ele. Porém, infelizmente, o corpo de Cristo não parece ter dado o devido valor, a busca, o mergulho, a profundidade de buscar ao Senhor de todo o coração. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem levantado uma geração que deseja adorá-lo e buscá-lo em espírito e verdade e verdadeiramente viver a transformação de Deus no seu interior, no nosso interior. Intimidade significa vida íntima, vida particular, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial, afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança. Isso eu peguei no dicionário. E tem tudo a ver com aquilo que Deus deseja e espera de nós. O íntimo, ele atua no interior. Intimidade é conhecer o outro profundamente, conhecer os anseios, conhecer os desejos, conhecer os planos, os segredos do coração do outro. Assim é a intimidade com Deus, é conhecê-lo profundamente e atender os desejos do seu coração. Eu quero ler com vocês agora o Salmo 42, verso 1 e 2. Fugiu aqui da minha Bíblia, irmãos. Salmo 42, verso 1 e 2. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Onde há intimidade com Deus, a transformação começa de dentro para fora. A busca pela presença de Deus através da palavra de Deus, oração e um estilo de vida de adoração muda a nossa vida, porque nós começamos a conhecer aquilo que é vontade de Deus. E quando nós procuramos conhecer aquilo que é vontade de Deus, é porque procuramos entender e conhecer os seus desejos. E assim nós estamos nos aprofundando na intimidade cada vez mais. Amamos o Senhor por aquilo que Ele é. E uma das formas de conseguir intimidade é a oração. Porque nós vemos que a oração nos leva não só a falar aquilo que nós desejamos para o Senhor, mas também na oração aprendemos a ouvir o Senhor no nosso espírito, no nosso interior. E nós vamos perceber que a nossa oração, quando buscamos por intimidade, começa a mudar. Nós não somos mais o foco. Nós não desejamos mais apenas determinar os milagres. Nós ansiamos pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que não nos agrade a primeiro instante, não agrade a nossa alma no primeiro instante, mas quando nós buscamos o Senhor em conhecer aquilo que Ele deseja, nós entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e passamos a desejá-la. Nós não oramos mais mecanicamente, mas temos ansiedade para conversar com o Pai. O Salmo 139 pode especificar muito bem, aqueles que quiserem depois acompanhar, porque ele é um salmo um pouquinho grande.
mas ele demonstra uma conversa do salmista com o Senhor, de alguém que conhece o Senhor, de alguém que tem um bate-papo com Deus. É isso que o Senhor deseja. O que eu aprendo na palavra de Deus, com quem eu aprendo na palavra de Deus sobre intimidade? Eu aprendo com Moisés, porque nós vemos que na história de Moisés, narrada no livro de Êxodo, né, o povo de Israel era um povo que desejava somente as bênçãos do Senhor. Por isso era um povo que sofria tanto, um povo ingrato, que mesmo vendo os milagres de Deus, vendo o poder maravilhoso de Deus, as maravilhas do Senhor sobre eles, mesmo assim, eles não desejavam o Deus das maravilhas, eles desejavam apenas as maravilhas, mas Moisés não. Moisés desejava a presença de Deus. Lá em Êxodo 33, do 1 a 3, Deus fala para Moisés: pode ir, que eu vou dar as vitórias que vocês necessitam, mas eu não vou com esse povo. E Moisés, quando ouve aquilo, ele fala para o Senhor: Senhor, eu só vou se o Senhor for. Ele não podia ficar sem o seu amigo, ele não podia ficar sem o seu refúgio, porque ele tinha intimidade com o Senhor. E eu quero deixar uma pergunta: quem é Deus para você? O quão longe você pensa que Ele está? Em qual distância você imagina que Ele está? E eu quero reler mais uma vez. Lá em Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A palavra nos ensina que não há monte mais alto, nem abismo mais profundo, onde nós possamos nos esconder de Deus. Ele está sempre ao nosso lado. Aprendendo com Jó. Será que se Jó não conhecesse a Deus, o Deus a quem ele servia, ele teria suportado tudo que ele passou? Eu não sei pelo que você tem passado, né? Mas por que será que muitas vezes nós não resistimos na luta? Talvez porque nós não tenhamos intimidade, e a intimidade ela exige tempo de busca, e muitas vezes nós queremos tudo para já, tudo para agora, nós não queremos desenvolver o relacionamento, mas hoje o Espírito Santo nos chama para desenvolver um relacionamento com o Senhor. Não podemos nos conformar apenas com bênçãos, mas devemos desejar a presença do Senhor. A intimidade, ela nos tira do centro, ela nos tira do foco da atenção. Eu quero, eu preciso, eu determino, eu sei o que é melhor, porque muitas vezes nós começamos a nossa oração dando todas as estratégias para o Senhor. Deus, estou passando por isso, e se o Senhor agir dessa forma ou agir daquela forma, eu serei abençoado, será bom para mim. Nós passamos a dar a estratégia para o Senhor operar. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos que a forma dele agir todas as vezes, se não todas as vezes, contrapõe aquilo que nós pensamos. Porque o Senhor, Ele é especialista, Ele é mestre, Ele age da maneira que Ele quer e Ele sempre nos surpreende. E o mais engraçado, Ele nunca fala de imediato tudo o que Ele vai fazer. Ele vai falando por partes para ficar mais interessante. A intimidade nos faz crescer e amadurecer espiritualmente. Deixamos de ser mimados, de ser dodóis, né? E aprendemos a aceitar a vontade e a graça do Pai. Oséias 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele virá como chuva seródia. A chuva seródia era aquela chuva que vinha antes da plantação. Ela era extremamente importante para o amadurecimento final daquela plantação e ela poder ser colhida no tempo certo. Intimidade traz amadurecimento espiritual, e assim nós deixamos de manipular a palavra ao nosso favor, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós manipulamos a palavra do Senhor ao nosso favor, né? Nós transformamos na nossa própria hermenêutica e homilética e aplicamos para aquilo que nos interessa. Mas conhecer ao Senhor significa conhecer verdadeiramente aquilo que Ele deseja, não aquilo que nós desejamos. A intimidade, ela inibe a ação do pecado.
a busca em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer ao Senhor, pois Ele é revelado através da sua palavra e começa a brotar o desejo. Mas tudo isso, amados, leva tempo. Não é de uma hora para outra. E a palavra do Senhor é aquilo que traz libertação para nós, a sua verdade. Ele é a palavra, Ele é a própria verdade. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como nós dizermos que nós temos intimidade com Deus sem conhecer a sua palavra, porque tudo que Ele deseja está especificado aqui. Não vai surgir nenhuma revelação nova, não vai surgir nenhuma revelação mirabolante. Ele já deixou para nós a sua palavra, para que nós venhamos prosseguir em conhecê-lo a cada dia mais. Só vamos fazer a vontade de Deus quando nós formos íntimos dele. Você só admira quem você conhece, você só confia em quem você conhece. E é assim com o Senhor também. Nós só faremos a vontade dele quando nós o conhecermos. Intimidade. Eu quero ressalvar aqui 3 pontos para encerrar. Intimidade é sacrifício. Viver como imitadores de Cristo e ser como Ele foi. Efésios 5, 1, 2. Intimidade é privilégio para os que o temem. Salmo 25, verso 14. Desafio. Intimidade é desafio, porque é para quem está disposto. Jeremias 33, 3. Intimidade é oferta, porque é uma escolha. Salmo 27, 8. Intimidade é amor. Querer o Pai e não apenas o seu favor. Salmo 27, verso 4. Eu espero que, assim como eu, você possa ser abençoado por esta palavra e que o Espírito Santo possa mover no nosso interior, trazendo sede a cada dia, sede e fome de Deus, e que nós possamos verdadeiramente amar o Deus das bênçãos e não somente as suas bênçãos, porque as suas bênçãos são consequências, mas ainda assim querer somente o Senhor, porque Ele é tudo que eu e você precisamos. Deus abençoe. Amém.